Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Mariana, São Francisco do Glória e Cristais. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético, a semana para Dorival Júnior ir pensando algumas posições na equipe. Conversa definitiva com a Universidade do Chile pode selar acerto entre Cruzeiro e Vitorino. Diego Souza intensifica a preparação física. Serginho quer mesmo jogar no meio. Cruzeiro nem pensa na possibilidade de negociar Henrique, pelo menos não agora. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Flávio Carvalho, Fábio Pinel. E vamos lá então, Jobson, Richarlison, Magno Alves, Wesley e Mancini. O Atlético mostrou a cara de boa parte dos seus novos reforços no domingo. Dorival Júnior viu muito mais pontos positivos nessa estreia. Depois da estreia vitoriosa no Campeonato Mineiro, 2-1 no Funorte em Montes Claros, o elenco do Atlético se representa nesta terça-feira na Cidade do Galo. Os treinos agora avisam o jogo do próximo domingo contra o Tupi, às 17 horas na Arena do Jacaré. O técnico Dorival Júnior, que gostou do equilíbrio da equipe e viu mais pontos positivos que negativos na estreia, espera alcançar logo uma regularidade em campo. A semana na Cidade do Galo será dedicada às correções dos erros apresentados pelo time. Contra o Funorte, o Atlético saiu perdendo, mas virou o jogo, com destaque para os atacantes Magno Alves e Wesley, que entraram na etapa final. Wesley mereceu elogios do treinador. Com boa movimentação, ele sofreu o pênalti, que resultou no gol da vitória do Atlético. Sobre mudanças na equipe para a partida do próximo domingo, Dorival preferiu não adiantar as possibilidades. É bom lembrar que, com a partida contra o Funorte ainda empatada, a torcida atleticana pediu a entrada do meia Mancini e o técnico Dorival Júnior atendeu. O jogador substituiu Renan Oliveira e fez sua reestreia em jogos oficiais pelo Atlético, após 9 anos no futebol italiano. Se movimentando bem, teve algumas oportunidades de marcar para o Galo. Antes da gente começar a falar do Galo, eu queria agradecer em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação Minas. A gente começou uma grande campanha, basta de mortes no anel rodoviário. Queria agradecer muito a participação efetiva dos presidentes dos clubes do Cruzeiro, do Atlético do América, o Alexandre Calil, o Marcos Salum, José Perrella. Tive a chance de estar conversando com os três ontem. Os clubes estão no apoio à campanha do Grupo Bandeirantes de Comunicação e a partir de hoje você já vai ver a participação dos clubes na nossa programação. Então fique atento, eu acho que é uma situação que nós todos, por comunidade, como cidadãos, temos que estar envolvidos. Então eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, a participação dos clubes de Minas. Falando do Atlético, Serginho, o Dorival disse que viu mais pontos positivos do que negativos na estreia lá em Montes Claros. Talvez um pouquinho da questão da armação, que continua sendo um problema, a questão das laterais, e hoje ele faz um jogo-treino contra o Vila Nova, já tentando colocar o pessoal que não jogou para ver quem é que ele pode aproveitar, né? Eu também vi mais pontos positivos, e principalmente na ousadia do Dorival Júnior, tirando o lateral direito, Rafael Cruz, que não vinha bem no jogo, colocando o Serginho para lateral e o time jogando com 3 atacantes. E vendo que o Tardelli tem que jogar perto da área. O Tardelli é um artilheiro que não pode ficar longe. Às vezes dá um espaço entre o meio de campo, aquela ligação ao ataque, porque o Tardelli deveria estar no ataque. E o Magno Alves e o Wesley entraram bem, deram mais velocidade. Estava até falando com o Pinel aqui, com o Flávio. O gol do Atlético, o gol de empate do Atlético, saiu uma jogada rápida. Isso é ensaiado. O Renan Ribeiro pega a bola, jogou no Magno Alves na ala esquerda. Ele já tocou rápido, a bola chegou no Tardelli, que enfiou para o Wesley. Ele bateu para o gol e o mesmo Magno Alves chegou para concluir. Isso é uma jogada que não é por acaso. Isso é feito intensivamente no centro de treinamento do Atlético. O Atlético tem tudo. E o Dorival também vai ter muita dor de cabeça. Claro. Ver voltando Daniel Carvalho, Diego Souza, o Mancini daqui a pouco quer um lugar no time. Então ele tem um leque maior. E as dores de cabeça também aumentam, né, gente? E pedir para o pessoal colocar no ponto aí que eu vou chamar o torcedor do Atlético nas ruas, né, para ele dar o seu palpite da estreia do Atlético, enfim. Agora, Flávio Carvalho, o Serginho comentou do jogo, que ele não esteve aqui ontem e, obviamente, ele queria falar. O Ricardo Bueno e o Diego Macedo são jogadores que podem ser emprestados aí nessa redução do grupo do Atlético, porque ele não vai ficar com esse monte de gente por lá. São alternativas, mas nem tanto, né? A informação do Atlético é que, pelo Ricardo Bueno, não tem nenhuma proposta. No caso do Diego Macedo, algumas equipes do interior de São Paulo estão interessadas, inclusive o São Caetano. Esses já estavam na sua lista aí, dos 12 que ia liberar. Eu falei dos 12 aqui quando eu vi o Dorival Júnior dando entrevista, dizendo que o Diego Macedo teria 5 partidas
para se mostrar que tinha ou não condições de titular do Atlético. Foi, gente do céu, eu não tô escutando direito, né? Então depois, agora tá aí, né? Agora, só sobre, eu vi mais ponto positivo no Dorival Júnior. É porque ele é muito positivo, sem dúvida. Na atitude dele, de tomar, na ousadia dele, ousadia. do que no time do Atlético. O time do Atlético, pra mim, foi a parte, porque o time do Funorte é um time muito limitado, né? Um time muito fraco, a gente sabe disso, né? Tem o Wagner lá, que a gente já lembra do Wagner do ataque do América, né? Que tinha Augusto, Wagner e Paulinho Kiss no ataque do América, 1982, 83. O América tinha um bom time. O Lúcio, o Ludo e o Matheus no meio campo. Olha o América só a escalação do América. Entendeu? Já tinha aí bons resultados. Agora, como o time do Montes Claros é um time fraco, então o Atlético teve muita dificuldade para fazer gols. Então, acho que positivo sim, atitude do Dorival, de não ter medo e jogar o time para frente. Agora, olha só, no caso do Diego Macedo, é interessante, né, quando o Domênico diz assim, ele tem muitas propostas do interior de São Paulo, inclusive de São Caetano. Eu tenho que lembrar que o Luiz Felipe Scolari, quando veio jogar contra o Atlético, que falou que ele era excelente. Isso a gente tem que contar. Que paixão será que é essa que o Diego Macedo desperta aí nesses clubes todos, final? Talvez seja a questão do lado adversário valorizar o que tem na outra equipe, para posteriormente, em caso de vitória, você dizer que venceu uma equipe que tinha jogadores bons, ou se perder, se resguardar. Não, porque lá tem o Diego Macedo, que é um bom lateral. Talvez seja isso, porque eu particularmente não vejo nada no futebol moleque, entre aspas, do Diego Macedo. Foi essa a expressão que ele usou para se descrever quando apresentado no Atlético na temporada passada. No caso desses pontos positivos destacados pelo Dorival Júnior, eu sigo um pouquinho a linha do Flávio. Eu vi mais pontos positivos do que negativos no Atlético do segundo para o primeiro tempo. Porque a partida em si, acho que ainda tem muitos problemas essa equipe para a sequência da temporada. O time da segunda etapa foi um completamente diferente, mais ofensivo, mais rápido, com mais vontade. Jogadores que saíram do banco de reservas buscando realmente um espaço entre os titulares. Agora o Dorival Júnior é um otimista nato, eu acho que não está errado, tem que pensar realmente positivo nessa sequência de trabalho que ele vai ter. Agora, então, tem que definir a equipe rápido também, né? Mas então vamos lá que o Flávio Porque Júnior... senão depois fica aí naquela, troca um, e troca o pessoal dois, começa a troca três, cobrar e começa a aí gritar começa a nome, cobrança, vira aquela confusão. E a pressão é muito grande. Mas vamos conferir, porque o Flávio Júnior foi às ruas conversar com o torcedor do Atlético. O que será que o torcedor do Atlético pensou aí dessa estreia diante do Funorte? Os atleticanos levaram um susto logo na primeira partida do Campeonato Mineiro. Um susto, mas valeu a pena, né? Todo atleticano passa por isso, né? Um susto, né? Ver o Galo agora, né? Vamos ver se ele vai mudar, né? Ver se ele vai ganhar todos agora, né? A vitória sobre o Funorte foi suada. O time de Montes Claros marcou primeiro e o Galo só virou o placar no segundo tempo. Magno Alves fez o primeiro gol e depois, no pênalti sofrido por Wesley, Diego Tardelli garantiu a vitória. Mesmo com o placar apertado, a torcida atleticana gostou do novo time de Dorival Júnior. O Galo tá acertando, o time fez boas contratações, só falta encaixar agora. Só o time entrosar, pegar o entrosamento. Acho que o Atlético está no caminho certo e, com certeza, 2011 o Atlético vai fazer uma ótima campanha. E Dorival Júnior ainda espera que o time evolua nas próximas rodadas. O mesmo pensamento da torcida atleticana. A mexida ainda do Dorival, melhor ainda, né? Você viu que o Wesley entrou, o time melhorou, rendeu bem. O Campeonato Mineiro começou para o Atlético com uma vitória apertada, mas que deixou os torcedores bastante esperançosos. Mas o primeiro jogo do ano também fez a torcida lembrar de velhos problemas, como a lateral direita. Rafael Cruz não convenceu os atleticanos. Até a improvisação de Serginho na lateral direita foi pedida pelos torcedores. Eu acho que o Dorival é muito inteligente, ele vai buscar no dia a dia, ele vai enxergar o perfil de cada jogador ali, porque nós você vê o Mancini, por exemplo, ele não joga só na função. Ele tem perfil para outras funções.
Eu acho que o Atlético não pode perder a ofensividade do Mancini, como não pode perder a movimentação do Richarlison ali pelo meio, quando você coloca ele na lateral. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão das laterais do Atlético, tem mais Atlético, tem a questão do Serginho, do próprio Diego Souza. E ontem eu conversei com o Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético, e ele me confirmou que o Atlético deve emprestar alguns jogadores para o Vila Nova. Então, também é interessante aí essa parceria em termos de campeonato mineiro. Vamos dar um pulinho no Cruzeiro? O Cruzeiro que descarta a possibilidade de negociar o Henrique antes da Libertadores. O clube não abre mão do volante para a disputa da competição continental. O Cruzeiro não abre mão do futebol do volante Henrique para a disputa da Copa Libertadores da América. Quem garante é o diretor de futebol, Dimas Fonseca. O dirigente garantiu que o clube não negociará o jogador nos próximos dias. Nesta segunda-feira, a diretoria do Santos revelou que está negociando a contratação do jogador cruzeirense. A transferência seria efetivada por meio de um grupo de investidores que compraria parte dos seus direitos e repassaria ao Santos. O Cruzeiro descarta a negociação. Henrique tem contrato com o clube até o final de 2014. Quando veio para o Cruzeiro, o jogador foi adquirido por um grupo de investidores por $1.550.000. À época, aproximadamente R$2.700.000. O parceiro repassou 20% ao Cruzeiro sem custos. O nome de Henrique foi muito badalado pela imprensa italiana nos últimos meses, pois a Fiorentina tem interesse em seu futebol. A janela europeia de transferências, porém, se fechou nesta segunda-feira e o Cruzeiro não recebeu proposta oficial do clube de Florença. O Cruzeiro possui, então, 20% dos direitos econômicos de Henrique e tem a opção, no decorrer do vínculo, de adquirir mais 20%, por um valor pré-definido pelo investidor, que detém os outros 80%. Olha só, ontem à tarde todo mundo ficou assustado porque o Santos realmente divulgou que viria com um grupo de investidores e iria tirar o Henrique do Cruzeiro. O Adilson também quer todo mundo, né? O Adilson, eu acho que ele quer o Cruzeiro mesmo, né? Mas o Dimas Fonseca foi rápido, definiu logo a situação, não sai, não tem negociação, 80% pertence a um grupo de investidores, 20% do Cruzeiro. O Cruzeiro pode adquirir no decorrer do contrato, que é de 4 anos, mais 20% desse jogador, que hoje eu diria é imprescindível. É um jogador que amadureceu demais, tem uma composição fantástica ali pelo meio do Cruzeiro, e acho que aí sim o Cuca teria muitos problemas. Sem dúvida, né? O Henrique, para mim, hoje é um dos melhores volantes que tem no país. É um jogador que sabe defender e sabe atacar. Chega para chutar a gol. Chegou. Ele não era titular no Cruzeiro. Ele veio até de contrapeso, mas machucou o dedo rapidinho. Machucou a falange, né, do dedo. Isso. E ficou aí 3 meses parado. Depois veio devagarzinho e conseguiu a titularidade no Cruzeiro. Está mostrando um bom futebol. O Henrique hoje, ele joga em qualquer seleção que a gente fizer aí, ele está relacionado, viu, Dimara? É um jogador que, como cabeça de área hoje, evoluiu demais da conta. Chegou aí no Cruzeiro devagar, conquistou o seu espaço. O que eu acho engraçado é que o Cruzeiro, mesmo sabendo que o Henrique é um excepcional jogador dele, a gente vê e não vai comprando. Eles vão fatiando os jogadores. Tem essa opção agora. Mas você há de convir comigo, Serginho, aí para o Flávio comentar, que o Henrique aparecendo da forma como ele está, os investidores tendo 80%, o Cruzeiro tendo chance só de comprar mais 20%, esses investidores não vão abrir mão demais. Né? E até porque o Cruzeiro, por tudo que ele fala, também não está nadando em dinheiro, né? Pois é, mas eu tenho a impressão que os outros 20% o Cruzeiro compra. Até porque, numa eventual venda uma do valorização, Henrique no futebol né, exterior, claro. o Cruzeiro ganharia dinheiro. Agora, a informação de São Paulo é que eles queriam, tá? O Fabrício queria o Marquinhos Paraná, né? Por o isso Henrique, que eu disse já que eles levaram querem o todo mundo. Já levaram o Jonathan. O que eu acho engraçado no Adilson é que ele não tem. O Adilson tem que se reciclar, não tem que trabalhar só com esses jogadores, não. Tem vários jogadores. O Adilson tem que pegar aí um olheiro melhor e contratar todo jogador. Mas nessa brincadeira aí, né, Pinel? Ele tá liderando o Campeonato Paulista, tá muito bem. Jogou né? pra ninguém. Mas tá com o Elano jogando muito bem, né? São Paulo ainda não tá. Assim, São nós Paulo podemos falar muito, contratou. né? O Cruzeiro e o Atleta também não jogaram contra ninguém. Tá podendo falar muito, mas né? não essas coisas Mas não. bem ele Pedro tá. Ken, ele Carlos, Marquinhos Paraná, o Adilson não quer levar, Não né? quer. Isso aí ele não quer levar. Não, Marquinhos Paraná ele queria. Ele queria. Mas enfim. Podia levar o Pedro Ken, podia levar o Everton, podia ter um jogador lá que... O Everton até voltou, acabou que não foi pro Grêmio. O Grêmio não aceitou por causa da contusão. Vamos dar uma olhada com o Flávio Júnior, o que o torcedor do Cruzeiro falou nas ruas da estreia. Começar a temporada com uma vitória deixou a torcida do Cruzeiro assim, feliz da vida. Não, meu Cruzeiro sempre foi bom, é o primeiro de Minas Gerais. O time tá
muito tempo jogando junto já. Só tem tendência só melhorar agora, né? É só início de temporada, a gente vamos ver no ano que vai dar, né? Em Sete Lagoas, o Cruzeiro encontrou dificuldades só no primeiro tempo. Depois não deu mais chances para a Caldense. Foram 3 gols e uma vitória tranquila para animar os torcedores. O Cruzeiro é campeão. É o melhor time. A primeira vitória do ano acabou em segundo plano para os cruzeirenses. Nas ruas de Belo Horizonte, o principal assunto de hoje foi a polêmica criada pelo meia Roger. Ainda em Sete Lagoas, Cuca praticamente descartou a permanência de Roger na Toca da Raposa. Eu tive 2 conversas com o Roger e pus para ele que a princípio ele era reserva e tinha que buscar a titularidade no campo do jogo. O meu time era esse, escalei o time de hoje. Serve para você? Ele falou, não serve. Mas nas ruas de Belo Horizonte, a torcida pede uma segunda chance ao jogador. O Roger é ótimo, eu acho o Roger bem ótimo. Mas eu creio sim que o Roger podia ser um titular sim. Vai ficar ainda. Será? Eu acho. Roger é um bom jogador, mas eu acho o seguinte, ele está um pouco desmotivado. Parte dos cruzeirenses quer a permanência de Roger e não aprova a contratação de Carlos Alberto. O Carlos Alberto ele é muito cheio de problema. Eu acho o Carlos Alberto meio problemático. É muito problemático ele. Ele, um jogador, vai chegar aqui não tem mar, mas tem baia, vai querer fazer esses tudo aí. Muito interessante a opinião do torcedor cruzeirense e ele fica preocupado, né? Eu posso alertar no seguinte, para a gente entrar nessa situação do Carlos Alberto e do Roger. O Vasco agora só quer definir a situação do Carlos Alberto depois que trouxer o novo treinador. Ele está fazendo um esforço enorme. Agora já se fala no Ricardo Gomes, procurou todo mundo, ninguém quis, a situação do Vasco é muito difícil. Agora, o que me assusta quando se diz assim, eles estão esperando o novo treinador, mas o atrito do Carlos Alberto não foi com o presidente? Foi com o Roberto Dinamite. Ou então, vai trocar o presidente? É, ué. E o presidente não tem jeito de trocar, né? O presidente é eleito. Então, por que, né? que se O Vasco espera? ofereceu 400 mil reais pro Dunga para ser treinador. E o Dunga não aceitou. Agora, eu não sei se é verdade. Mas se você o Vasco já pensou ofereceu, o Dunga aceitar ser técnico e se o do Dunga Vasco? também ia recusar a proposta dessa. Agora, já vem notícia do Rio de Janeiro dando conta que o Carlos Alberto está disposto a se desculpar com o grupo e com a diretoria e pretende permanecer no Vasco da Gama. Resta saber se isso é E verdade. o Roger treinou normalmente hoje, Edmar. Não, mas o Cruzeiro, a gente já disse ontem, que o Cruzeiro, mesmo que o Roger não acerte com o Vasco, essa coisa toda, o Cruzeiro já dizia que ele é jogador do Cruzeiro. Ele só foi liberado para a conversa e viu tudo que aconteceu, que ele estaria treinando normalmente. Então, ele é um jogador do Cruzeiro. Vai estar valendo o que o Cuca disse, ele vai ter que ter um encaixe nesse grupo. Já mostrou o time para ele, já disse quem é o titular, ele disse, não quero. Então, vamos ver se agora ele quer. E o engraçado é que a semana passada aqui, nós falamos que a conversa não foi bem conduzida, né, Edmar? Você desmotiva um jogador que estava muito bem motivado não foi bem no final do ano ninguém, passado. Né? Por ninguém. E as informações que eu tenho é que o Gilberto, o Cuca e o Roger quebraram o pau. Ou Serginho, ou às vezes pau. foi tão bem Mas, às conduzida, vezes- ficou tão bem claro para o Roger que ele teria poucas oportunidades tendo essa sequência, que aí ele talvez tenha forçado a barra para também sair. Pode ser uma possibilidade. Então foi mal conduzida. Por quê? Porque você não pode desmotivar um jogador dessa E forma. sabe por que a gente tem certeza que foi mal conduzida? Porque agora existe a lei do silêncio. É. Ninguém fala Mas mais aí o sobre o Zezé assunto. chegou lá e falou assim, ó, Então, agora- é óbvio, então foi mal conduzido. Quando a gente disse aqui na semana passada que o pessoal fica assim, a imprensa só noticia, a imprensa só pergunta. Quem age de uma forma ou outra é quem está envolvido na Ô, situação. Edmar, tem uma coisa muito importante nisso aí, é o seguinte. O Dimas tem muita boa vontade, é um cara que a gente sabe que tem muito ainda Tá pra trabalhando arrumar no muito, Cruzeiro, a trabalhando gente sabe muito, disso. Mas não tem ainda aquela experiência num clube de futebol, em termos de administração. Manter internamente. Internamente. Coisa que o Zezé tem, e talvez até o Valdir teria mais, se tivesse deixado para o Valdir conduzir. Certo? Porque o Valdir já está há mais tempo, né, já convive mais com os jogadores, já é mais malandro nessa área. Então, o Zezé não. O Zezé chegou e falou assim, olha, vai ser assim. E acabou. Agora você não viu mais falar nada. Então por quê? Eu acho que Não o não Zezé, veio falar nesse nada de ponto, a ontem para importância hoje, dele- né? A importância do Zezé nesse ponto foi fantástica. Mas também sabe, se perder o Roger, vai ter que contratar. O Carlos Alberto tem 28 anos, o Roger 32, mas eu não trocaria o Roger pelo Carlos Alberto. O Roger a gente não tem, a gente sabe que o Roger é um jogador de grupo, não teve problema nenhum no Cruzeiro, é um jogador que tem treinado, e o Carlos Alberto a gente não tem as mesmas notícias do Rio de Janeiro.
O Carlos Alberto é um vencedor, tem vários títulos na carreira, é Inclusive óbvio. campeão com É um o Porto jogador Mundial. que tem um contexto técnico que, sem dúvida nenhuma, acrescentaria ao Cruzeiro, mas a gente não tem certeza dessa questão do comportamento, do relacionamento com o grupo. E é o principal problema, né, Edmara? A gente tem notícias da passagem dele pela Alemanha, não foi uma passagem muito bem sucedida, acabou retornando rapidamente para o futebol brasileiro, lá no Vasco da Gama. Essa história recente envolvendo o presidente, o Roberto Dinamite, então é temeroso. É temerário, você não sabe como é que ele vai chegar e se comportar aqui no elenco como Cruzeiro.